Talvez você já tenha ouvido isso. Para tirar a CNH, você é obrigado a pagar autoescola, pacote fechado, um monte de aula cara. Só que agora a regra mudou. O CONTRAN aprovou a CNH sem autoescola obrigatória e o governo fala em reduzir o custo em até 80%. Imagina sair de quase R$ 5.000 para algo muito mais acessível. Mas calma, isso não significa CNH fácil, nem carteira comprada. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como esse novo modelo funciona na prática. E o detalhe que, se você ignorar, pode fazer você perder dinheiro mesmo com a regra nova. Antes o caminho era quase sempre o mesmo. Você entrava numa autoescola, fazia 45 horas de aula teórica, 20 aulas práticas, pagava caro e só então fazia as provas. Agora, o CONTRAN mudou a lógica. O Estado não está mais dizendo onde você tem que aprender, ele só quer saber se você aprendeu de verdade. Você pode estudar com um curso teórico gratuito online, pode continuar usando autoescola se preferir, e as aulas práticas obrigatórias caem para 2 horas mínimas. A prova teórica e a prova de direção continuam, e é aí que muita gente vai perceber que CNH sem autoescola não é atalho, é só um caminho mais flexível. Para não te deixar perdido, eu vou organizar tudo em 4 partes. Primeiro, o que significa na prática essa CNH sem autoescola obrigatória. Depois, o passo a passo para você tirar a carteira nesse novo modelo. Em seguida, a parte que todo mundo quer saber, quanto pode ficar mais barato e o que ainda continua caro. E por fim, os cuidados e pegadinhas que ninguém te conta, mas que podem fazer você reprovar ou gastar mais do que precisa. Quando a gente fala em CNH sem autoescola, não é que a autoescola acabou, ela deixa de ser obrigatória. Você pode estudar a parte teórica em casa, pelo celular, num curso gratuito do governo, ou ainda contratar um curso online pago, se preferir algo mais guiado. Na prática, você vira um tipo de candidato autodidata, mas continua tendo que passar pela prova oficial. Nas aulas práticas, você pode escolher fazer com um CFC tradicional ou com um instrutor autônomo credenciado, até usando o seu próprio carro, se ele estiver dentro das regras de segurança. Liberdade maior sim, mas responsabilidade maior também, porque se você não se preparar, a prova continua lá e reprovar dói no bolso. Tá, mas como funciona na prática? Quais são os passos? Primeiro, os requisitos básicos são ter 18 anos, documento, CPF, saber ler e escrever. Nada disso mudou. Segundo, abrir o processo. Você vai iniciar o pedido pelo site do Detran ou pela carteira digital de trânsito, sempre conferindo o que o seu estado já adaptou das novas regras. Terceiro, realizar o curso teórico. Você escolhe se estuda num curso gratuito online do governo, ou em uma autoescola, ou em outro curso autorizado, sem aquela carga horária gigante travada por biometria. Quarto, realizar os exames médico e psicológico. Continuam obrigatórios, e ainda assim são parte do custo que ninguém escapa. Quinto, realizar as aulas práticas. Aqui entra a novidade. Você precisa de no mínimo 2 horas obrigatórias, que podem ser com o CFC ou instrutor autônomo credenciado. Fora isso, você treina o quanto achar necessário. E por fim, as provas. Faz a prova teórica, depois a de direção com o Detran. Passou nas 2, recebe a permissão para dirigir. E se ficar 1 ano sem cometer infração grave, vem a CNH definitiva. No papel parece simples, mas será que no bolso também fica assim tão leve? Aqui vem a parte que todo mundo quer, números. Hoje, em muitos estados, tirar a CNH categoria A ou B passa fácil de R$ 5 mil quando você soma pacote de autoescola, taxas, exames. Com a CNH sem autoescola obrigatória, a ideia do governo é cortar até 80% desse custo, porque você deixa de ser obrigado a pagar um monte de aula que talvez não precise e passa a ter mais liberdade para escolher como vai treinar. Mas atenção, taxas do Detran, exame médico, psicológico e as provas continuam existindo. E se você contratar instrutor autônomo, também vai pagar por hora. A economia vem do quê? De não ser forçado a comprar um pacote fechado. E é aí que muita gente pode se empolgar demais e errar feio na hora de se preparar.
Agora vem a parte que quase ninguém explica direito: os cuidados. Primeiro, a CNH sem autoescola não é CNH sem estudo. Se você não se organizar, não fizer simulados, não treinar direção com alguém experiente e credenciado, a chance de reprovar continua alta. Segundo, cuidado com promessa milagrosa de carteira fácil, CNH garantida, principalmente em anúncios na internet. Isso costuma ser golpe e pode até te colocar em problema criminal. Terceiro, as regras gerais são nacionais, mas a forma de aplicar depende do Detran de cada estado. Então, sempre confirma no site oficial como o seu estado está implementando essas mudanças. E por último, lembra que dirigir é uma responsabilidade enorme, não só um papel na carteira. Se você corta custo demais, mas não aprende de verdade, quem paga a conta é a segurança de todo mundo. Então, se você lembrar de 3 coisas deste vídeo, são essas. A autoescola não é mais obrigatória, mas continua sendo uma opção para quem prefere acompanhamento mais próximo. A CNH pode ficar bem mais barata. Você não é mais forçado a pagar pacote fechado de aula, mas as provas e as taxas continuam. A responsabilidade de aprender de verdade agora é ainda mais sua. Liberdade maior, responsabilidade maior. Se você entender isso, já vai estar na frente da maioria das pessoas que só ouviu o título da notícia e não foi atrás dos detalhes. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a CNH sem autoescola, faz o seguinte: deixa o like, se inscreve aqui no Poder Explicado e manda esse conteúdo para aquela pessoa que vive dizendo que não tira carteira porque é caro demais. Aqui no canal, a ideia é sempre a mesma: explicar leis e decisões do poder público de um jeito simples, para você não ficar refém da desinformação. E se você quer continuar cuidando do seu bolso, já corre para o próximo vídeo, onde eu explico o limite de juros do rotativo do cartão de crédito. Porque a verdade é que no Brasil, não é só a CNH que pode ficar mais barata. Os juros do seu cartão também podem estar te cobrando muito mais do que deveriam.